Meus irmãos, o bispo Bruno Leonardo fez novamente. Está se tornando comum aqui no YouTube nós lermos que tanto o bispo Bruno Leonardo quanto o David Leonardo processar aqueles irmãos na fé que discorda da sua mensagem, discorda da sua liturgia, discorda da sua pregação, discorda da forma que eles anunciam Jesus. O que nós não podemos esquecer é que aquela multidão que acompanha o Bruno Leonardo e o David Leonardo, a grande multidão não é cristã. São homens naturais, mulheres naturais, que a Bíblia chama de pecadores. Então, o que é que um pecador precisa? O pecador precisa de um Salvador. E o Salvador é Jesus Cristo. Cabe àquele que anuncia a palavra anunciar Jesus Cristo como Senhor e como Salvador. Malaquias capítulo 3 diz que da boca do sacerdote o povo precisa, tem que ouvir a verdade, porque ele é servo do Senhor. Porque se o povo perece sem a consciência da necessidade de um Salvador, ele vai perecer. Mas Deus também vai cobrar um boleto muito caro por parte daquele que teve a oportunidade, conseguiu juntar o povo e não anunciou o evangelho. Então o bispo Bruno Leonardo, ele mais uma vez processou e conseguiu derrubar o vídeo do homem de Deus, do pregador Caio Modesto. E qual foi o pecado do Caio Modesto? Analisar uma mensagem dele, uma pregação dele e dizer que ele não prega o evangelho. E se você está me ouvindo aqui dizendo assim, ô irmão Zé Farias, mas o bispo Bruno Leonardo, ele prega o evangelho? Não, ele não prega o evangelho. Porque se eu sou um cristão e estou diante de um pecador, eu não posso dizer para o pecador, minhas ovelhas, na sua vida nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Nem para o crente nascido de novo eu posso falar isso. Porque Jesus, o Salvador, disse, no mundo você vai ter aflição. E o que é aflição? Sofrimento. Dificuldades. Por quê? Por situações na família, de saúde, prosperidade, N situações. Jesus não disse, vai ser um mar de rosa, você vai ser salvo por mim, perdoado, e você vai agora entrar numa redoma de vidro, o mundo vai ter problema e nada de chato, de limitações vai acontecer com você. Eu vou proteger você, eu vou colocar você numa redoma. Não, Jesus disse no mundo. Por que ele disse no mundo? Porque nós não somos do mundo, mas estamos no mundo. Então ele disse, aonde você estiver aí, no mundo, semelhante a mim, você vai ter aflição. Mas tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. Então é antibíblico essa coisa de homem pregador do evangelho, da mensagem que for, censurar e pedir que seja derrubado o vídeo de outro homem de Deus, porque ele disse que o outro não está pregando o evangelho. Isso é antibíblico. E eu quero compartilhar com você o que está em Gálatas, capítulo 2, versículo 11. Diz assim, ó. Quando, porém, Cefas é Pedro. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia é uma cidade fora de Jerusalém, veio a Antioquia, resisti-lhe face a face. Paulo está dizendo assim, eu resisti Pedro na face, eu falei para ele o que ele precisava ouvir. E por quê? Porque se tornara irrepreensível. Então o grande Pedro que andou com Jesus se tornou irrepreensível. Paulo viu a atitude dele e disse assim, olha, eu tenho que repreender você. E no contexto ele vai dizer assim, porque ele não se comportou de acordo com um homem que prega o evangelho. E se quando você lê o contexto, ali foi uma dissimulação. Deixa eu atualizar você. Pedro é um judeu, se converte ao cristianismo, agora ele sai do meio dos judeus de Jerusalém e ele vai para uma cidade chamada Antioquia. Lá na Antioquia ele se juntou com os gentios que não eram judeus. Quando os da parte de Tiago chegou de Jerusalém, ele viu que Tiago era
um judeu e estava vindo com outros judeus, mas ambos eram cristãos. Ele saiu do meio dos gentios, que ele já estava ali almoçando, comendo, dialogando, e deu uma de migué, ele deu uma fingida ali e saiu fora. Para não deixar claro para Tiago e para os de Jerusalém que ele agora era amigo dos gentios. Mas como evangelizar os gentios se você não se mistura com os gentios? Entenda, um homem de Deus ele não peca, ele influencia com a sua santidade e com a sua mensagem o pecador onde ele chega. Então Pedro foi um hipócrita, um dissimulado. E Paulo percebeu isso e resistiu ele. E no contexto Paulo diz assim, ó, você é um judeu. E nós sabemos que a palavra de Deus veio primeiro para os judeus. E você sabe que nós não vivemos mais agora pela lei, mas pela graça. Como é que você agora, os conservadores de Jerusalém chegam e você dissimula e finge e sai fora? Não, você foi digno de repreensão. Agora é interessante, meus irmãos, que a Bíblia não fala que Pedro fez outra carta e mandou para as igrejas, dizendo, olha, o apóstolo Paulo me perseguiu, está de perseguição comigo, me repreendeu, quem ele pensa que eu sou Pedro que andou sobre as águas, que andou com Jesus, ele não era dos 12, eu sou, ele não tem o direito, derruba a carta dele, destrói a carta dele, não permita que essa carta seja lida nas igrejas. Não, a carta foi lida nas igrejas e 2000 anos depois nós ainda estamos lendo a carta e entendendo que Pedro foi digno de repreensão. Porque quando um homem de Deus repreende outro homem que está errado, ou uma mulher que está errada, que está equivocado na mensagem, no comportamento, ele tem uma grande oportunidade de se consertar e viver uma vida que agrada a Deus. Pedro era maduro, entendeu isso e disse assim, tá certo, eu fui merecedor mesmo dessa repreensão. Agora David Leonardo não, Bruno Leonardo não. Se alguém diz que a mensagem dele não é bíblica, não é genuína, processa, derruba o vídeo, acaba com o canal. Isso não é bíblico. E qual foi a mensagem do Caio Modesto? Foi essa mensagem aqui. Foi um vídeo que ele fez uma pergunta. E a pergunta apenas era, Bispo Bruno Leonardo é um falso profeta? Quer dizer, não pode mais perguntar? Agora os caras que pregam a palavra de Deus incorporaram agora dentro de si o Alexandre de Moraes, intocáveis, ninguém pode perguntar mais nada. Então é lamentável isso que o bispo Bruno Leonardo está fazendo com todos aqueles que analisam a sua mensagem e dizem assim, não é bíblica. Mas esses famosos de internet, eles vão e vêm, eles brotam e depois desaparecem. Daqui a 10 anos, 15 anos, virão outros Brunos Leonardos, outros Davids Leonardos, outros tantos outros, né? E eles, do jeito que eles aparecem, eles desaparecem. A boa notícia para você é que a palavra de Deus não muda e ela permanece para todo o sempre. Daqui a 10, 15 anos, talvez nem saiba mais quem é Bruno Leonardo. Só vai saber porque o conteúdo vai estar na internet. Mas outros famosos já apareceram e desapareceram na mesma velocidade. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. E aqueles que permanecem pregando o verdadeiro evangelho, esses serão honrados e ficarão na lembrança das pessoas como referência de homens de Deus. É uma pena. Mas fazer o quê? É o que tem para hoje. É a modernidade da internet, é os mensageiros do mimimi que não aceitam que alguém chegue e diga que ele está equivocado. Não discernindo que é a oportunidade de se consertarem e pregarem a verdadeira mensagem do Evangelho. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família e não esqueça, Jesus é o Salvador. E quando você faz dele o seu Salvador, ele se torna o seu Senhor. E agora a verdade é o que ele diz que é verdade. E a verdade é a palavra de Deus. Um abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.